Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 13, vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. Romanos capítulo 13. Eu vou ler a partir do verso 11 até o verso 14. E eu peço que aqueles que puderem se coloquem em pé. E depois, ainda em pé, nós vamos, depois da leitura, orar. Romanos capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso de número 11. A palavra de Deus assim nos diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos ler todos juntos o verso 11. Juntos? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Senhor, nós unimos os nossos corações, as nossas mentes e recomendamos ao Teu cuidado a vida do pastor Rômulo e da sua família. Pai, eles estão em viagem, eles estão em trabalho, estão num tempo que é importante também para o ministério deles e desta igreja. Rogamos pela Tua proteção, rogamos pelo Teu sustento, pela paz no coração enquanto eles estão fora. Abençoa-os, ó Deus, na sua saúde, abençoa-os protegendo-os na viagem, e todo o tempo que forem dar testemunho, as conferências, as pregações, abençoa o pastor Rômulo, ó Deus, usando-o como instrumento do Teu Espírito. Estamos Te louvando também pelos irmãos que têm trabalhado na tesouraria e na administração aqui da igreja. Senhor, nós estamos louvando porque eles são um exemplo para a nossa vida, para a minha vida. Obrigado pela vida do irmão Tiago, do irmão Wesley e do irmão João Carlos. Eles têm sido uma bênção para todos nós. E, ó Deus, abençoa-os na medida que eles têm nos abençoado também, Pai. Eles têm feito tanto bem a nós, e nós rogamos que o Senhor retribua esse bem também na vida deles, como sabemos que tens feito. E agora, por todos nós aqui reunidos, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Ó Deus, este verso da carta aos Romanos é importante para nós, como é toda a Tua palavra. Estamos confiados na ação do Teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. Ó Deus, que Ele encontre liberdade no meu coração e no coração dos meus irmãos para falar-nos nesta noite. É o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém. Podem vos assentar. Você precisa de despertamento? Todos nós precisamos de despertamento em alguma área da nossa vida. Há sempre alguma coisa que nós estamos dormindo, que nós estamos cochilando. Há sempre algum momento, algum assunto, alguma razão, alguma coisa que nós estamos deixando para depois. Nós carecemos e nós temos esse problema, não é? Nós vamos protelando coisas que não podem ser proteladas, deixando para depois decisões que não podem ser deixadas para depois. Na nossa vida, nós costumamos deixar para trás coisas que jamais poderiam ser deixadas para trás. Quando a gente trabalha com casais e dá estudo para casais, eu gosto de brincar com eles assim, da seguinte forma, que a esposa não precisa ficar cobrando o marido a cada 6 meses para aquilo que ele tem que fazer. Não precisa a cada 6 meses você ficar tentando lembrar o seu marido que ele tem que fazer isso ou aquilo. Ele vai fazer, calma. Você ficar lembrando a cada 6 meses, ele vai ficar incomodado com isso, não é? Mas ele vai fazer. Da mesma forma, às vezes nós crentes agimos assim. Nós vamos protelando coisas que não podem ser proteladas, deixando para lá assuntos e decisões que não podem ser deixados para lá. Esse despertamento citado em Romanos 13:11, Paulo diz claramente que ele conhece o tempo. Nós sabemos que pouco tempo nos resta. Eu sei que
A forma que o mundo tem andado e a forma que o mundo tem desenvolvido na sua própria história nos mostra, me mostra, que nós estamos às portas do arrebatamento. Você crê nisso? Amém? Você crê que Cristo pode voltar ainda hoje? Pode, é verdade. Nós cantamos 3 cânticos sobre isso hoje. Não é esse dia bendito onde o Senhor virá nos buscar. E Ele diz que conhecendo esse tempo, que pouco tempo nos resta, já é hora de despertarmos do sono. Já é hora realmente desse despertamento que tanto necessitamos atingir a nossa mente e o nosso coração. Ele diz claramente, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Talvez alguns de nós vão provar a morte antes do arrebatamento. Talvez alguns de nós estarão com Cristo já quando Ele vier nos buscar. Mas eu creio que a grande maioria dos que estão aqui verão Cristo vir nas nuvens nos chamar para os céus. Creio sinceramente que eu não passarei pela morte, mas que eu verei o meu Salvador vindo nas nuvens chamando-me para o lar. Eu creio que você crê dessa forma também. Mas antes que Cristo venha nos buscar, irmãos, há trabalho a ser feito. Antes que Cristo venha nos chamar para o céu, há tarefas a serem realizadas aqui. Nós não podemos ficar de braços cruzados ou amarrados, esperando a volta do Senhor, como se Ele não nos tivesse ordenado nada. Muito pelo contrário, há muitas tarefas a serem feitas. Como nós vamos protelando, como fizeram, por exemplo, os irmãos de Tessalônica, que acreditavam que Cristo voltaria naquela semana ou naquele mês e deixaram de trabalhar, e Paulo precisou escrever 2 cartas para eles para dizer, olha, aquele que não trabalha também não coma, porque vocês têm que ser pessoas responsáveis. E Deus está nos chamando à responsabilidade da sua obra. Semana por semana, mês por mês, o Templo Batista Maranata tem diversas responsabilidades. Eu falei hoje das questões administrativas, mas nós também temos visitas a serem realizadas, cultos a serem realizados, tarefas com o coral, tarefas com os jovens, tarefas como serão na próxima semana com as senhoras e moças no chá de bebê. Há muita coisa a ser feita enquanto o Senhor não vem. E Ele diz então que nós temos que estar despertos para isso, despertos para a obra que Ele tem colocado diante de nós. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, que esse despertamento precisa ser gerado pelo Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero dizer é que uma vez que o Espírito Santo nos desperta, Ele nos leva a 2 características. Primeira delas, amar verdadeiramente as Escrituras. E a terceiro ponto, a segunda dessas características, é um quebrantamento espiritual profundo e verdadeiro. Vamos olhar primeiro então, esse despertamento gerado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Vamos observar o que Jesus nos diz em João capítulo 3, versos 5 a 8. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 3, versos 5 a 8 dizem assim. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em primeiro lugar, esse despertamento que nós necessitamos e que é gerado pela ação poderosa do Espírito Santo, não pode ser gerado pela força da nossa carne. Não é uma decisão carnal, não é uma decisão da minha vontade, não é uma decisão que realmente sai de mim ou que depende de mim. Não é gerado pelos meus impulsos, ou pelo meu desejo, ou por qualquer questão assim. Ela não é gerada pelas coisas que a carne pode fazer. Neste exemplo que eu citei e li aqui, o Senhor Jesus falando sobre o novo nascimento, Ele diz que aquilo que é nascido da carne é carne. Se nós tivermos um despertamento gerado pela carne, terá frutos da carne, nada mais do que isso. Se for gerado simplesmente pela nossa teimosia ou pelo nosso desejo de fazer algo, independente da ação do Espírito, será simplesmente aquilo que eu e você podemos fazer, e não aquilo que deve ser. E sabe o que deve ser? Deve ser algo que o Espírito Santo faz através de nós. Esse é o único despertamento que Deus aceita e aprova. É o único tipo de avivamento que deve acontecer na igreja. É o avivamento gerado pelo poder do Espírito Santo, nos convencendo e nos levando a agir. Apenas Ele pode fazer isso. E aonde Ele começa a fazer isso? O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente e no nosso coração.
Ele começa a nos incomodar diante das circunstâncias. Ele pode nos incomodar diante daquilo que nós estamos protelando, deixando para lá. Talvez você esteja deixando para lá muitos trabalhos que você pode fazer aqui na igreja. Talvez você possa fazer visitas, participar do coral, trabalhar nos berçários, trabalhar com os jovens ou com outras classes da igreja. Você talvez já fez durante muito tempo isso, mas está protelando voltar a fazer. O Espírito Santo começa a nos incomodar, a dizer-nos: olha, você está em falta. Olha, você precisa agir realmente pelo poder dele e não pelo poder da carne. Eu posso convencer você a fazer algo, mas não será o mesmo que o Espírito Santo lhe convencer. Falar ao seu coração e dizer: olha, você está nessa igreja não é por acaso, é porque Deus quer te usar. Você está nessa igreja não porque você a escolheu, mas porque Deus enviou realmente você aqui, para que aqui você o sirva. Não é motivado pela carne e também não é dependente da carne. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Olha que interessante, que Paulo fala aos irmãos em Corinto, a respeito do trabalho dele ali. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5 dizem assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Notem que ele diz claramente: eu não estou usando as minhas palavras ou a minha persuasão para levar vocês a agirem. Eu não estou usando sabedoria humana, mas eu estou demonstrando o espírito e o poder dele através da pregação. Ele diz: a vossa fé não pode se apoiar em simplesmente palavras de homens, mas no poder de Deus. A motivação e o despertamento que nós precisamos, ele não pode depender da carne na continuação dele. Nós não podemos ser dependentes da nossa própria força se nós queremos fazer o trabalho do Senhor. Olha como pode ser feito isso mecanicamente. Nós podemos começar como pastores ou como os líderes da igreja a literalmente colocar fogo na igreja. Não é? Olha, irmãos, vamos agir e começar com atividades, com tarefas, com muita movimentação dentro da igreja. Mas olha, se isso é gerado simplesmente pela nossa capacidade de persuasão, não permanece. Talvez você faça visitas 1 ou 2 vezes. Talvez você vá para a escala do coral e venha apenas 1 ou 2 vezes. Talvez nem no culto você venha constantemente. Paulo diz claramente: a obra não é feita pela persuasão humana, mas ela é continuada quando o Espírito Santo está agindo no nosso coração. Quando ele começa a nos dizer como realmente ele quer nos usar e como Deus quer usar a cada um dos seus filhos na sua igreja. Não sou eu, ou o pastor Silval, ou o pastor Rômulo, ou o pastor Carlos que podemos convencer vocês a fazer algo. Apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Agora, sinceramente, você tem dado lugar para que ele faça isso na sua vida? Você realmente tem dado lugar para que ele diga: olha, você está em falha nisso ou naquilo, e você precisa melhorar e estar mais ativo nas coisas de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, Paulo diz um fato muito, mas muito importante para a nossa vida. Em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se nós estivermos realizando a obra de Deus no poder da carne, os frutos produzidos são frutos também da carne. Se nós estamos realizando a obra de Deus no poder do Espírito, então os frutos serão espirituais. Nós veremos realmente Deus agindo no coração das pessoas, as convencendo e as levando à fé em Cristo e ao trabalho do Senhor. Você gosta de ver quando pessoas na igreja se decidem por Cristo? Eu já estou quase que tenho que perguntar para minha mãe quanto tempo que eu estou na igreja, 37 anos. Estou ficando velhinho já, não é? Eu não sei porquê, mas até hoje, quando eu vejo alguém crer em Cristo, é como se o coração fosse atingido por algo. Até hoje, quando eu vejo alguém levantando a mão e dizendo: olha, hoje eu quero crer em Cristo, quero entregar minha vida a Ele, é como se eu nunca tivesse visto aquilo.
Me emociono até hoje com isso. Eu creio que jamais devo deixar de sentir isso por aqueles que estão se convertendo e vocês também. Mas só o Espírito Santo pode fazer com que eles se convertam. Só o Espírito Santo pode levar irmãos dizendo: olha, eis-me aqui, usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quer usar. É o Espírito Santo que faz isso. E é o Espírito Santo que tem que agir no coração dos irmãos. Agora, duas coisas que, quando o Espírito Santo está agindo, acontecem dentro da igreja. Nós podemos ver claramente quando o despertamento vem da força da carne ou vem pelo Espírito Santo. Porque haverão duas marcas dentro da igreja que elas são inseparáveis da ação do Espírito Santo. A primeira dessas marcas, quando o Espírito Santo está renovando realmente, está nos despertando para o trabalho do Senhor, é que Ele vai renovar o amor. Sabe por quê? Por esse livro. Quando o Espírito Santo está agindo na igreja, os crentes têm verdadeira paixão por esse livro. Quando o Espírito Santo está agindo no seio da igreja, Ele está nos levando o nosso coração a queimar de amor por as coisas que estão escritas aqui neste livro. Nós falamos da Bíblia, nós não conseguimos parar de falar da Bíblia. Nós não falamos apenas desse livro quando estamos aqui, quando o Espírito Santo está agindo. Nós falamos quando estamos no nosso trabalho, falamos quando estamos na nossa escola, na faculdade, falamos quando estamos dentro do lar, falamos com o cônjuge, falamos com os filhos, falamos com aqueles que trabalham conosco, são empregados ou patrões, falamos com quem encontramos na rua. Quando o Espírito Santo age na igreja, Ele age nos levando a amar a Bíblia, a amar as Escrituras. E olha, quando nós estamos amando as Escrituras, acontece uma coisa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13... A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 2,13, o Senhor nos diz, as quais também falamos, Paulo dizendo, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando há um renovado amor pelas Escrituras, nós estamos constantemente comparando Bíblia com Bíblia. Estamos observando um fato na Bíblia e comparando com o que ela mesma diz. Mas sabe, quando não há amor pelas Escrituras, nós começamos a comparar a Bíblia com a nossa realidade, com a ciência, com aquilo que outros estão falando. Nós não estamos centrados naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, a palavra de Deus dá um exemplo bem claro ali quando ele diz assim, vocês conhecem esse verso, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Quando o Espírito Santo está agindo no seio da igreja, você não lê a Bíblia só na igreja. Você não quer aprender da Bíblia só quando está aqui dentro. Você sai daqui de dentro com o coração queimando por aprender mais. Quando o Espírito Santo está agindo, você chega em casa e você realmente quer comparar aquilo que você aprendeu. Durante a semana você quer saber mais sobre isso. Assim, esses homens eram realmente excelentes no seu comportamento diante da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, nós lemos assim. Pedro está citando, não é, o que aconteceu com os profetas, ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Estes homens, eles inquiriam, eles tratavam diligentemente do trabalho, de saber o que aconteceria com eles dentro das Escrituras. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos realmente sendo despertados por Ele. Em segundo lugar, não somente o exame, mas também o comprometimento com as Escrituras. Quando o Espírito Santo está agindo em nosso meio, nós passamos a ter um comprometimento com aquilo que a Bíblia tem a dizer. E eu quero usar um exemplo disso na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 7 e 8, que dizem assim, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. De que forma transtornar? Preste atenção no verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo assim para aquela igreja. E podemos pensar em nós aqui.
Se um anjo aparecesse aqui, eu não sei como é que é um anjo. Dizem que tem asas, não é? A Bíblia descreve até com 6 asas. Mas eu não sei como é a fisionomia exata dele. Então, se um anjo aparecesse aqui, sou meio lerdo, ia demorar para descobrir que era um anjo. Mas se ele aparecesse aqui e nos falasse coisas que estão além do que o Evangelho já nos revelou. Se o Espírito Santo está nos despertando, até se acontecesse isso, nós diríamos não. Nós diríamos, olha, jamais nós vamos aceitar algo além do que está nesse santo livro. Mas outros irmãos, por muito menos que a aparição de um anjo, já aceitam coisas que não estão escritas aqui. Mas quando o Espírito Santo está despertando a igreja, ela tem um comprometimento com a igreja, de tal forma que aquilo que Mateus 6,33 diz, se torna uma verdade. Você lembra? Diz assim, buscai o quê? O reino de Deus e a sua? E todas as demais coisas vos serão? A igreja anseia pelo reino de Deus e anseia pela justiça de Deus quando o Espírito Santo está agindo no meio dela. A igreja ama a palavra de Deus. Em Romanos 1,16, a Bíblia diz que não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, a dinamite de Deus. E olha como isso acontece, é interessante observarmos isso. Quando o Espírito Santo está agindo na igreja e renovando o amor na igreja pelas Escrituras, acontecem umas coisas bem interessantes. Tem aquele cidadão que você ora por ele há 15, 20 anos para que se converta. Veio na igreja umas 50 vezes já e nem sinal. Talvez seja até seu parente, você está orando por ele, falando o Evangelho para ele, e ele não está nem aí. Coração duro. Você diz assim, olha, fulano tem um coração de pedra. Quando o Espírito Santo está agindo dentro da igreja, renovando o amor pelas Escrituras, um belo dia o Evangelho é pregado, o apelo é feito, e talvez para surpresa sua, aquele cidadão diz, eu quero. Quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo, convencendo, trabalhando nos corações, fazendo aquilo que para nós é impossível. E sabe como ele faz isso? Hebreus 4,12 diz bem assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É literalmente uma espada. É uma espada que ele está empunhando, o Espírito Santo está empunhando, e ele crava essa espada no nosso peito, e ele remexe essa espada no nosso peito, e nós sentimos que ele está fazendo isso. E ele está fazendo isso por quê? Porque ele tem que realmente lá dentro agir onde ninguém mais pode agir. Essa espada entra profundamente. Ela começa a convencer as pessoas. Começa a mostrar as coisas de Deus. E assim as maravilhas de Deus são presentes dentro da igreja. Em segundo lugar, depois de dizer que renova o amor pelas Escrituras, quando o Espírito Santo está despertando a igreja, o Espírito Santo gera um quebrantamento espiritual profundo, um quebrantamento espiritual verdadeiro dentro da igreja. E eu creio que 4 coisas acontecem quando o Espírito Santo faz isso. Quando o Espírito Santo está despertando a igreja, 4 coisas, 4 obras dele são manifestas dentro da igreja. A primeira dessas obras, pecado encoberto é tratado. Vou usar um exemplo. Lembra a história que é narrada em Atos 5? Os homens de Deus tinham vendido um campo, outras pessoas da igreja haviam feito isso, depositado aos pés dos apóstolos. Então 2 pessoas lá também tiveram a mesma ideia. Como é que era o nome delas? Como? Ananias e Safira. Eles estão lá e eles querem fazer o quê? Eles querem também ter um pouquinho de glória. Eles vendem um campo também, mas eles não dão todo o dinheiro, não. Eles entregam uma parte apenas lá aos pés dos apóstolos. E quem é que exorta eles? Quem é que chama a atenção deles? É o apóstolo Pedro. E Pedro diz assim, preste bem atenção, ele não diz assim, olha, em primeiro lugar você mentiu para a igreja. Não, em primeiro lugar você mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Quando Deus está agindo e quando o Espírito Santo está despertando a igreja, pecados encobertos são tratados. O Espírito Santo não permite que pecados fiquem encobertos no seio da sua igreja. Ele começa a tratar de pecados que as pessoas nem sabem, que a grande maioria nem sabe, pecados escondidos no coração deste ou daquele Acã. Lembra de Acã em Israel, como levou Israel à derrota através do seu pecado? Mas quando o Espírito Santo está agindo, ele está quebrantando a igreja.
irmãos começam a confessar pecados que eles não haviam contado para ninguém ainda. Eles começam a dizer: olha, eu agi assim, 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 e eu não posso descansar enquanto não confessar isso e abandonar esse pecado. Quando o Espírito Santo está agindo, pecados são tratados, pecados são abandonados. Quando o Espírito Santo está despertando a igreja, pecado encoberto é tratado então. Em Atos capítulo 9, verso 31, há um segundo exemplo do que o Espírito Santo faz. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está despertando a igreja, o temor do Senhor se fortalece. Quando o Espírito Santo está trabalhando no seio da igreja, os crentes passam a renovar o seu temor pelo nome de Deus. O mundo tem desprezado o nome de Deus. O mundo tem amaldiçoado o nome de Deus e procurado esquecer que existe Deus. Mas quando o Espírito Santo está despertando a igreja, nós vemos crianças, nós vemos adolescentes, jovens, adultos, idosos, dizendo realmente como Deus é grande. E realmente o tamanho do temor que eles têm por um Deus grande, da forma que as Escrituras apresentam. Nós passamos a ter respeito por Deus e respeito pela casa de Deus também. Passamos a respeitar as coisas de Deus, a ter realmente um temor reverencial por tudo aquilo que diz respeito à casa de Deus. Sabe, eu sou de um tempo, quando era criança, e depois acompanhei isso em outras igrejas, que as pessoas não poderiam nem falar alto dentro do templo, ou correr, ou caminhar rápido dentro do templo. Os passos tinham que ser os mais silenciosos possível. Eu sei que algumas vezes acontecem certos exageros, podemos pensar assim. Mas o ponto que eu quero tirar é, quando a reverência pela palavra de Deus, é como se nós, quando chegássemos naquela porta, nós tirássemos o sapato dos pés, igual Moisés, e pensássemos assim: eu estou pisando num terreno santo. Estou pisando na casa de Deus, não é nenhum lugar não. E a Bíblia diz: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Quando o Espírito Santo está agindo, nós entramos aqui dentro temerosos, porque nós vamos ouvir Deus falar conosco. O temor do Senhor invade o nosso coração. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana as seguintes frases, ou a seguinte expressão: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A terceira ação, quando o Espírito Santo está agindo no seio da igreja, é que a adoração é piedosa. Olha, quando nós falamos aqui de cima, que vocês estão cantando bonito, a gente não está brincando não, gente. Se vocês pudessem ouvir aqui de cima, o pessoal do coral ouve a igreja cantar. Olha, eu canto em casa, eu canto no banheiro, eu canto de tudo que é forma. Mas nada é igual cantar junto com a igreja. Não existe nada igual louvar a Deus junto com vocês. Ouvir vocês cantando, às vezes nós estamos ali, eu e Wesley, tocando saxofone, e dá vontade de parar de tocar, para ouvir a igreja louvando. Quando o Espírito Santo realmente está agindo, a adoração da igreja é piedosa, Deus é louvado, Deus é exaltado. Eu fico pensando nos nossos vizinhos, eles estão nos escutando. Talvez alguns deles não conhecem o Evangelho, são duros, mas eles estão nos ouvindo. Estão ouvindo que aqui há pessoas que realmente adoram a Deus com uma adoração piedosa. E em quarto e último lugar, eu quero ler Mateus capítulo 9, versos 36 a 38. Mateus capítulo 9, versos 36 a 38, são os versos que há muito tempo eu os amo e gosto muito desses versos. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Em quarto lugar, quando o Espírito Santo está despertando a sua igreja, a igreja tem verdadeira paixão pelas almas. Sabe, pessoas se convertem aqui dentro. Pessoas se convertem ao ouvir o Evangelho aqui dentro. Mas aonde estão os perdidos? Aonde? Estão lá fora. A grande maioria deles está andando aqui por esta avenida, está andando nas ruas do seu bairro, eles estão trabalhando com você, estão estudando contigo, estão fazendo negócio com você,
estão trabalhando, estudando, conversando, sendo seus vizinhos, andando com você no ônibus, estão na fila do banco, estão na fila do supermercado, estão aí passando por você todos os dias. Lá fora onde os perdidos estão, é que a paixão pelas almas realmente se demonstra. Quando o Espírito Santo está agindo, despertando a igreja ama salvação de almas. Ela tem paixão pelas almas perdidas. Jesus disse aqui que ele viu as multidões e ele teve uma grande compaixão, o coração dele realmente se rasgou de dor por causa deles. Ele os viu cansados e desgarrados, ele viu que eles eram ovelhas que não tinham um pastor para cuidar da alma delas. O pastor que é Cristo. Quando o Espírito Santo está agindo, nós não vamos dormir descansados, enquanto as almas estão sendo perdidas e condenadas eternamente. Sinceramente, o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração, renovando o amor pelas Escrituras e trazendo um quebrantamento espiritual profundo. Eu gosto muito de ver as pessoas sorrirem, mas não tem nada mais que me alegra mais o coração quando eu vejo que as pessoas estão quebrantadas pela ação do Espírito Santo no coração delas. Eu gosto muito de ver você sorrindo, mas eu também tenho prazer em ver quando as suas lágrimas são resultado da ação do Espírito Santo quebrantando. Quanto tempo faz que o Espírito Santo não quebranta o seu coração? Quanto tempo faz que você tem negligenciado as coisas de Deus, talvez? Tem protelado as decisões que precisam ser tomadas? Tem deixado para amanhã aquilo que devia ter sido feito ontem? O Espírito Santo pode e quer agir no nosso meio. O Espírito Santo tem agido. E creio sinceramente por aquilo que li na Palavra de Deus nessa noite, que Ele quer trabalhar no nosso coração, fazendo muito mais. TBM tem trabalhado sim muito para Deus, mas notem que o Senhor chama para trabalhar não aqueles que estão parados, mas aqueles que estão trabalhando. O Senhor diz: olha, trabalhem mais. O Senhor tem muito a fazer através das nossas vidas, irmãos, mas é necessário que você permita que em tantas coisas Ele quebrante o seu coração. Despertamento é necessário sim, e despertamento é desejável quando o Espírito Santo está agindo no nosso coração. Então abra os seus ouvidos e abra o seu coração. Deus quer falar com você pessoalmente, através do seu Espírito. Não seja duro, não feche os seus ouvidos ou o seu coração, mas deixe que o Espírito Santo realmente demonstre aonde há erros e os corrija, aonde é pecado e leve você à confissão, aonde é necessário ação e leve você à ação. Ponha-se nas mãos dele e na dependência dele. E olha, esse mundo aí está para ver o que pode fazer uma igreja totalmente dependente da ação do Espírito Santo na vida dela. Vamos pensar nisso. Nosso Deus e nosso Pai.